Bom, hoje nós vamos começar com mais um assunto tranquilo, né? Eu falo todas as aulas, a gente fala um assunto tranquilo, não tem nada, né, de anormal ou de muito pesado nessa disciplina que a gente tenha que esconder ou que complicar, né? Geralmente a gente trabalha com coisas bem simples mesmo, que basicamente deve ser, né? Uma forma simples de fazer as coisas, mas com responsabilidade e cuidado, né? Então, os medicamentos manipulados geralmente são assim. São operações um pouco mais simples do que na indústria, principalmente com relação aos equipamentos, à quantidade de material, à quantidade de pessoas, né? Mas, porém, não deixa de ser cuidadoso, né? Você tem que ter o cuidado ali, a dedicação de fazer algo bem feito com a simplicidade que é a manipulação. E aí a gente começa a falar um pouquinho do controle de qualidade em produtos acabados, né? Então a gente falou um pouquinho dos métodos analíticos que a gente utiliza para o controle de qualidade das matérias-primas, né? Falamos aí dos métodos químicos, dos métodos físicos, e agora a gente vai falar um pouquinho, não, depois a gente falou de métodos químicos, físicos, falamos dos métodos instrumentais, né, que utilizam instrumentos, e agora a gente vai falar um pouquinho de produto acabado, ou seja, matéria-prima pronta, né, ali já toda processada, pronta para entregar para o cliente. O que a gente pode fazer de controle de qualidade com relação a esses produtos? Então a gente traz aqui hoje três controles simples, tá? Que inclusive são dureza e friabilidade são mais utilizados na indústria, né? A gente traz um pouco ele para a farmácia de manipulação, porque algumas farmácias de manipulação, né, produzem aí comprimidos, produzem aí produtos que têm como fazer dureza e friabilidade, tá? Mas o foco da nossa aula hoje é determinação de peso, né? E aí a gente vai entender como a gente faz um controle de qualidade, a gente entende que a matéria-prima está bem feita simplesmente pela determinação do seu peso. Vamos lá. Bom, a gente tem vários produtos, né, que são feitos dentro de uma farmácia de manipulação, né, e esses produtos são sólidos, são líquidos, né, são semissólidos, né. Algumas vezes a gente tem aí, produtos um pouco mais diferenciados, igual emulsões ou óleos bifásicos, né, que tem duas fases. Mas uma coisa em comum que a gente pode dizer de todos os produtos que nós temos na farmácia de manipulação é que no final de uma manipulação você consegue tirar o peso daquele produto, tá? E pelo peso você consegue observar o quão dentro, ou qual a porcentagem que você conseguiu de sucesso misturando aqueles produtos e ter um produto final com um peso X que você estava esperando, né? Então, você consegue, por exemplo, tirar uma porcentagem, né? De qual a porcentagem que você teve de perda desse produto durante o processo de manipulação, né? Porque se você pesa, por exemplo, 50 gramas de um produto, 25 gramas de outro, 25 gramas de outro produto, mistura esses produtos, se não ocorrer nenhuma reação química, tá, de liberação de gás ou alguma outra liberação de um produto, você tem que ter ali no final 100 gramas que você pesou dos três produtos. Né? Pensa comigo aqui. Pesou 50 gramas de uma base, né? Essa base creme, mais 50 gramas mais 25 gramas de um ácido acetil salicílico. Daí é um, uma suposição, tá? Eu estou colocando valores bem altos, né? Só para a gente arredondar. Pesou 50 gramas de base, 25 gramas de ácido acetil salicílico, mais 25 gramas de óleo de rosa mosqueta. Então você tem ali 100 gramas de produto. Se você mistura essas substâncias e quando você faz o teste ali para fazer uma nova formulação, a primeira coisa que você tem que pensar é na estabilidade dessa mistura, né, desses produtos não se reagirem, tá? E eles não reagem, são produtos que não vão reagir. No final, quando você for pesar, você tem que ter aproximadamente 100 gramas. Por que eu falo aproximadamente? Existe uma perda no processo de manipulação. Essa perda, ela ocorre devido ali, às vezes,
ficar um pouco de produto nas paredes do recipiente onde foi feita a manipulação. Tá? Então, por mais que você limpe, puxe tudo ali, você vai ter ali uma perda significativa, né, de 1% ou um pouquinho menos do que isso nas paredes do recipiente. Né? Depende muito da matéria-prima que você está trabalhando, né, e se está ocorrendo algum tipo de viscosidade que está pregando muito nas paredes do seu recipiente. Tá? Outra coisa que pode acontecer é se as matérias-primas não forem estáveis, tá? O que pode acontecer? Pode acontecer uma reação química. Tá? Então, se você pesou 100 gramas e tem muito menos, é porque parte foi perdido. Como que foi perdido? Ocorreu a reação química, teve algum desprendimento de gás, né, evaporou alguma coisa que fez o peso diminuir. Tá? Aquele peso ele não diminuiu do nada, ele não simplesmente não desapareceu. Né? Se você pesa algo, ele tem que ir para algum lugar. Essa massa ela tem que se transformar. Né? Pode ser que quando você misture as substâncias também, modifique a densidade final, tá? E você tenha um aumento ou uma diminuição no volume, tá? Então você tem ali uma densidade de um produto, uma densidade de outro e outra densidade, você está acostumado a colocar dentro de uma bisnaga. É um erro muito comum na farmácia de manipulação a gente ter, por exemplo, bisnagas de 60 gramas, bisnagas de 120 gramas. E aí você faz 120 gramas, faz 60 gramas de um produto e não cabe. Por quê? Quando você fez a mistura, a densidade ficou menor. E aí ela ocupa mais espaço do que aquela bisnaga padronizada de 120 ou 60 gramas. Geralmente cabe, a maioria das vezes cabe, mas em alguns momentos você vai ver que você produz algo, a bisnaga é de 120 gramas, você coloca 100 gramas e ela enche. E aí você tem que pegar outra bisnaguinha menor para completar, para entregar para o cliente o peso final. Tá? Então, uma coisa simples, né? Você pensar no que ocorre nas substâncias, né? Como ocorreu o seu processo, e o peso final é um bom indicativo de que você fez uma boa manipulação. Tá? Então, o objetivo de determinar o peso é verificar se as unidades de um mesmo lote apresentam uniformidade de peso ou homogeneidade no invase. Quando a gente fala de mesmo lote, a gente pensa assim, nossa, indústria, né? Então, é um objetivo focado na indústria, quando a gente fala em lote, mas a uniformidade de peso ou homogeneidade no invase, isso é algo também que vai ser aplicado na farmácia de manipulação. Tá bom? Bom, é aplicado em formas farmacêuticas sólidas ou semissólidas, em doses unitárias ou múltiplas. Né? E aqui a gente tem o desvio, né, em porcentagem, o peso inicial, tá? O peso vezes a média, dividido pelo peso vezes a média, o peso médio, né, dividido pelo peso médio, vezes 100. E aí você tem aí a diferença, né, ou seja, o desvio, a perda que você teve do produto. Porque se você tem um peso inicial que você pesou na balança e no final o seu peso médio for menor, aqui você vai ter um desvio, né, a porcentagem de diferença do peso inicial menos o peso inicial, né? E aí você vai ter um número menor do que 100%. Se o peso médio final for igual ao peso inicial, aí você vai ter aqui uma razão de 100%. Aqui a gente tem critérios de avaliação da determinação de peso para formas farmacêuticas sólidas em dose unitária. Tá? Para comprimidos não revestidos ou revestidos com filme, comprimidos efervescentes, comprimidos sublinguais, comprimidos vaginais e pastilhas, um peso médio de 80 miligramas ou menos pode ter uma variação de mais ou menos 10%. Olhem bem, tá? Para todo produto, inclusive industrializado, tá? Você tem limites de variação. Então, esse 80 miligramas, desculpem, apertei o botão errado aqui. Esse 80 miligramas de peso que vem na embalagem, você pode ter comprimidos com até 88 miligramas ou comprimidos de até 72 miligramas, de 10% variando para mais ou para menos.
Mais que 80 miligramas e menos que 250 miligramas, uma quantidade maior, né, você pode ter uma variação de mais ou menos 7,5%. Para 250 miligramas ou mais, uma variação de mais ou menos 5%. Quando aumenta o peso do seu produto, né, das suas miligramas, você tem uma variação menor, porque fica mais fácil manipular produtos com um peso maior. Tá? Então, você não pode ter um limite de variação tão alto. Né? É mais fácil você ter um controle. Para fórmulas muito pequenas, a Pharmacopeia dá um limite de variação menor. Comprimidos revestidos com revestimento açucarado ou dragas. Drageamento é um processo aí que você não tem uma quantidade exata de açúcar que fica em volta do comprimido. É como se você estivesse fazendo um doce, né, um MM. Você tem o núcleo, onde você tem ali uma quantidade específica de miligramas e recipiente, e você vai revestir isso com açúcar, como se fosse um doce, né, para formar a dragem. Né? Lógico que tem outras variáveis, como, por exemplo, a cera, o polimento, para ficar bem lisinho, né, para ter aquela característica de dragem, mas aqui você tem um pouco mais de variação por causa desse açúcar que é colocado em volta da dragem. Né? Para 25 miligramas ou menos, você tem uma variação de até 15% para mais ou para menos. E aí você pode ver qualquer forma farmacêutica industrializada que você tome com dragem, se for 25 miligramas ou menos, você tem essa variação de 15%. Mais que 25 e até 150 miligramas, uma variação de 10%. Mais que 150 miligramas e menos que 300 miligramas, mais ou menos 7,5%, e acima de 300 miligramas, 5% de variação você pode ter nesses comprimidos drageados. Interessante que essa miligrama aqui não é o peso final do comprimido, é o peso do princípio ativo. Tá? Então, é a variação que você pode ter dentro do princípio ativo que você utiliza, né? Do peso final, né? Dentro do princípio ativo. Ou seja, se você tem um comprimido de 25 miligramas, ele com recipiente e açúcar, ele vai, por exemplo, para 100 miligramas. Mas você pode ter uma variação de 15% para mais ou para menos. Tá? Para cápsulas duras, né, e aqui a gente tem já um bom parâmetro, porque aqui entra a farmácia de manipulação, né, cápsulas duras. A gente pode fazer esses outros aqui também na manipulação, mas é bem menos comum. Cápsulas duras e moles e cápsulas vaginais. Para teor de cápsulas menor que 300 miligramas, mais ou menos 10%. Acima de 300 miligramas, mais ou menos 7,5%. Supositórios e óvulos também são feitos em farmácia de manipulação, bastante feitos, né, inclusive, porque você pode colocar doses adequadas desses produtos na farmácia de manipulação. Independente do peso médio desse produto, você pode ter uma variação de 5% para cima ou para baixo. Para pós-estéreis, liofilizados e pós-injetáveis, tá? Aí você tem aqui mais que 40 miligramas e o asterisco, se o peso médio for de 40 miligramas ou menos, você tem que submeter o teste de uniformidade de doses unitárias, o teste 5.1.6 da farmacopeia. Tá? Mas para pós com mais de 40 miligramas, variação de mais ou menos 10%. E pós para reconstituição de uso oral, menos que 300 miligramas, 10% de variação, acima de 300 miligramas, 7,5% de variação. Tá? Então, por mais exato que seja a manipulação ou a indústria, tá? Você tem limites de variação, e, inclusive, eu considero esses limites até largos, né? São limites amplos de variação que você pode ter ali na manipulação final dos seus produtos em pó. Né? Isso significa que esses produtos têm uma janela terapêutica boa, porque se você variar 10% para mais ou para menos, você pode sim ter grandes diferenças de variações. Por exemplo, você pode ter em 300 miligramas, comprimidos de 300 miligramas, por exemplo, ali dentro da sua encapsuladora, uma cápsula com 270 miligramas, né? Você pode ter uma cápsula com 270 miligramas, que é 10% a menos,
ou uma cápsula com 330 miligramas, que é 10% a mais. Então, se você pegar a variação entre o menor produto e o maior produto de diferença, você tem aí uma amplitude de 60 miligramas de diferença entre um comprimido e outro. Então, esses comprimidos ele tem que ter uma segurança terapêutica que vai funcionar bem, né? A janela terapêutica bem. Por isso, não é recomendável, né, a manipulação de produtos com baixo índice terapêutico sem aí seguir todas as normas, né? Por isso que foram feitas tantas normas no anexo ali dos produtos de baixo índice terapêutico por conta dessas variações que podem ocorrer aí no sistema. Tá? Procedimentos para comprimidos e dragas. Como você faz a determinação do peso? Pesa individualmente 20 unidades desses comprimidos ou das dragas, calcula a média dos pesos, né, o peso médio, que é o chamado PME, peso médio, né, pesa as 20, calcula a média, calcula o desvio percentual em relação à média, comprimidos 2 unidades fora do desvio especificado, você tem uma, como é que fala? Você invalida, né? Você não aceita o lote, você reprova o lote. E dragas, 5 unidades fora do desvio especificado, você reprova o lote. Nenhuma unidade acima ou abaixo do dobro do desvio especificado. Então a gente tem aí os chamados desvios, né? E um desvio padrão ou 2 desvios padrões, né? Vocês vão ver isso muito no controle de qualidade de análises clínicas. A gente trabalha muito com a questão do dobro do desvio, não. Então a gente tem aí unidades dentro e fora do desvio especificado. Né? Para cápsulas duras e moles, pesar 20 unidades, determinar o peso médio do conteúdo, cápsula cheia menos cápsula vazia, no máximo 2 unidades fora dos limites em relação ao peso médio do conteúdo. Nenhuma unidade acima ou abaixo do dobro do desvio especificado. Para pós-estéreis, liofilizados, injetáveis e para reconstituição de uso oral, remover os lacres metálicos e os rótulos, pesar 20 embalagens com as respectivas tampas, remover os conteúdos, lavar e secar as embalagens, resfriar e pesá-las novamente. E aí você determina o peso médio do conteúdo e dos desvios individuais. Peso médio do conteúdo superior ao declarado no rótulo. Por que você faz isso? Quando você tem um pó estéreo liofilizado dentro daquela embalagem de injeção, né, de injetável, quando você retira, fica um pouco nas paredes. Né, e você vai utilizar aquilo para reconstituir também. Então, você vai fazer pelo peso da diferença nas embalagens. Você vai remover os lacres, pesar a embalagem com a tampa, depois você lava, seca a embalagem e pesa ela sem o produto. E você vai saber quanto tinha de pó dentro das embalagens e vai saber como funcionou ali a sua manipulação. Por isso que é tão difícil trabalhar com injetável na farmácia de manipulação. Você precisa destruir o produto para fazer esse tipo de teste, né? Esse tipo de teste de peso médio. Procedimento para pós de reconstituição de uso oral e parenteral. A gente já tem muitas farmácias de manipulação trabalhando com pós de uso parenteral. Tá? Então, você cria ali um suplemento que vai ser injetado direto na veia do paciente. A gente já tem farmácia de manipulação que faz isso. Precisa de um procedimento ser feito em todo um local estéreo, né, igual eu mostrei no vídeo para vocês. E pós de reconstituição de uso oral é feito bastantemente na manipulação, inclusive é feito em sachês, tá? É bem comum essa manipulação em sachês. E aí você pesa 10 embalagens, remove o conteúdo, lava, seca e pesa novamente. Determina o peso médio do conteúdo e os desvios individuais. Os desvios individuais não diferem de mais ou menos 10% em relação ao peso médio. Muita gente pergunta, às vezes, como que a gente faz para manipular sachê. Né? O sachê é complicado porque, às vezes, você faz uma manipulação ali de 100, 50 gramas de pó e aí você tem que ir colocando a quantidade exata em cada sachê desse pó.
Uma dica fácil é você pegar a cápsula de maior volume, tá? E aí você faz a encapsulação desse produto, desse sachê, não fecha as tampas, e aí você pega essa cápsula e despeja dentro do sachê. Tá? Por exemplo, são 10 embalagens. Em vez de você pesar 10 vezes, você encapsula em 10 cápsulas e coloca, tira da cápsula e coloca dentro do sachê. Tá? A fórmula pode dobrar, porque você pode ter mais pó do que uma cápsula. E aí, por exemplo, você faz 20 cápsulas, e aí a cada duas cápsulas você enche um sachê com duas cápsulas, em vez de ficar pesando fórmula por fórmula na balança. Tá? Já vi gente aí sofrendo a tarde inteira dentro de uma farmácia de manipulação, pesando sachê por sachê, né? E aí é bem demorado o processo mesmo de fabricação dos sachês assim individualmente. Para cremes, pomadas, pós e granulados, pesar 10 embalagens, remover o conteúdo e pesá-las novamente. Tá? Determinar o peso médio do conteúdo e os desvios individuais. Peso médio do conteúdo superior ao declarado no rótulo, e a especificação está na tabela 2, né? Nenhuma unidade com porcentagem mínima inferior ao valor declarado. Pesar depois 20 embalagens adicionais. Vamos ver aqui a tabela 2. Critérios de avaliação para determinação de peso para formas farmacêuticas em doses múltiplas. E a gente tem aqui granulados, pós, géis, cremes e pomadas. Peso declarado 60 gramas. Você tem que ter uma porcentagem mínima em relação ao peso declarado de 90%. Acima de 60 até 120 gramas, 92,5% é o que você tem que ter. Acima de 150 gramas, 95% do peso declarado dentro da bisnaga. Procedimento para comprimidos, a gente já falou desse daqui, não, isso aqui é uniformidade de peso, né, massa, de acordo com a farmacopeia brasileira, farmacopeia britânica de 2011, pesar 20 unidades, determinar peso médio, calcular os desvios em relação ao peso médio, no máximo 2 unidades fora dos limites, nenhuma com desvio acima do dobro do desvio permitido. Tá? Vou mostrar para vocês como que se faz. Aqui a gente tem também outras formas farmacêuticas, tá? Da farmacopeia britânica. Aqui a gente tem a forma farmacêutica tabletes, né? E aqui a gente tem a média de massa, 80 miligramas ou menos, mais de 80 e 250, a gente tem as variações, os porcentagens de desvio, 10%, 7,5% e 5%. A gente vê que a nossa farmacopeia também está bem dentro do que as outras farmacopeias, né, estão exigindo no exterior. Né? Se a gente está fazendo aqui, a gente tem que ter um parâmetro que a gente consiga importar os nossos medicamentos. Então, o que é feito aqui também é exigido no exterior. Né? Cápsulas, granulados e pós, né? Mesmo que a nossa farmacopeia, né, menos de 300 miligramas, 10%, mais de 300 miligramas, 7,5%. Pós de uso parenteral, mais do que 40 miligramas, 10% de variação. Supositórios, todas as massas, 5% de variação. Tá? Pós para ser colocado nos olhos e pós para fazer loções oculares. Aí a gente tem a variação bem parecida com a das cápsulas, né? Então, 300 miligramas, 10%, acima de 300 miligramas, 7,5%. Uniformidade de peso, massa para cápsulas e pós-parenterais, pesar 20 unidades, determinar o peso médio do conteúdo, calcular os desvios em relação ao peso médio do conteúdo, no máximo 2 unidades fora dos limites, nenhuma com desvio acima do dobro do desvio permitido. Tá? E uma coisa que é muito importante para o produto acabado da farmácia de manipulação. Como a gente faz ou fabrica maior quantidade em cápsula, né, então a gente determina muito o peso médio das cápsulas duras. Tá? Então a gente tem que ir no Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira, na segunda edição, né, da Anvisa, de 2011, trata das boas práticas de manipulação e da determinação do peso em cápsulas obtidas pelo processo magistral. Revela que o ensaio farmacopeico para a determinação do peso médio, peso de cápsulas manipuladas estabelecido pela Farmacopeia Brasileira da quinta edição é na prática inviável, pois determina o esvaziamento das cápsulas previamente manipuladas. Então, isso foi corrigido depois, né? Então, não é mais necessário esvaziar as cápsulas. Assim,
o formulário nacional estabelece um método para determinação de peso médio em cápsulas duras, de forma que não sejam destrutivas. Pesar individualmente 10 unidades de cápsulas manipuladas íntegras e determinar o peso médio em gramas. Tá? Ainda de acordo com o formulário nacional, quando a quantidade de cápsulas manipuladas para atendimento da prescrição for inferior a 10 unidades, as determinações devem ser realizadas pesando-se individualmente todas as unidades. Os limites de variação tolerados para o peso médio das cápsulas manipuladas são apresentados no quadro 5 da Anvisa. E aí a gente tem aqui que são as variações que a gente já viu, 300 miligramas para menos, variação de mais ou menos 10%, 300 miligramas ou mais, variação de mais ou menos 7,5%. Tá? E aí a gente tem aqui um exemplo de controle de qualidade. Tá? A gente tem o peso médio das cápsulas com peso menor ou igual a 300 miligramas. Quando é menor do que 300 miligramas, a gente tem uma variação superior ou inferior a 10%. Tá? Quando a gente formatou isso, quando eu formatei esse controle para a farmácia de manipulação, a gente viu que no formulário nacional tem a especificação que você precisa pesar apenas 10 cápsulas. Tá? Então, 10 cápsulas é o mínimo que você tem que pesar. Né? Mas a gente deixou 20 cápsulas porque aí já fica um pouco mais aproximado do processo que é realizado na indústria. Então, nas farmácias que eu trabalhei, a gente sempre exigiu 20 cápsulas do manipulador, para estar aí com um peso médio ideal. Isso você garante uma melhor uniformidade no final do processo de manipulação. Então, o que acontece? Quando o fiscal chega na farmácia e vê que o nosso controle é feito com 20 cápsulas, variação de 20 cápsulas, ele já fica um pouco mais tranquilo com a manipulação, porque sabe que a gente verifica bastante cápsulas do que é manipulado. Tá? Aqui a gente tem uma soma, de como é realizado esse procedimento. A gente tem o peso total da matéria-prima, ou seja, a gente gastou 18 gramas para fazer a formulação só de matéria-prima, ou seja, de princípio ativo. Tá? O peso do recipiente para fazer essa formulação foi de 7,2 gramas e a cápsula utilizada foi a cápsula 1. Então, utilizamos aí 120 cápsulas, e o peso das cápsulas ficou em 9,12 gramas. Tá? O peso total da fórmula é o peso total da matéria-prima do recipiente com o peso das cápsulas, 34,32 gramas. Tá? O peso médio teórico, o quanto que teria que ter se tudo fosse manipulado idealmente, se a gente fizesse uma manipulação 100% exata, nós teríamos aqui os 34,32 gramas dividido pelas 120 cápsulas. Então, a gente teria 0,286 gramas por cápsula, que é uma fórmula com peso final menor do que 300 miligramas. E a gente tem um limite superior e inferior de mais ou menos 10%. Então, nosso limite pode chegar a 314 miligramas, ou 0,314 gramas, ou o limite inferior de 0,257 gramas. Então, a gente tem aqui. Nesse quadro aqui mostra como que ficou a manipulação dessa forma. Nós temos o limite superior e inferior, que são essas duas linhas vermelhas, tá? Então, ele não pode passar de 314 miligramas, nem menos que 257 miligramas. Tá? E aqui as 20 pesagens. O peso teórico seria o peso caso a gente tivesse feito tudo 100% exato. Então, a gente tem aqui o peso teórico, essa linha verde, e a pesagem. Você pode ver que fica algumas abaixo do peso teórico, algumas acima, porque tem variações dentro do preparo e da manipulação. O interessante é que nenhuma ultrapassa os limites superior e inferior. Tá? Então, essa formulação aqui foi aprovada. Você vê que não chega ao limite máximo aqui nem a 300 miligramas, nem menos que 270. Você tem uma boa variação, bem menor do que os 10% especificados pela manipulação. Deixa eu só abrir uma outra página aqui, um outro quadro para vocês verem. Coisa rápida aqui.
Peso médio. Só um minutinho, eu estou arrumando um layout aqui para mostrar para vocês. Hum, que eu fiz esses gráficos aqui no Excel 2017, 2000 e, não, foi 2007, né? E aí o Excel novo que eu peguei aqui, ele deu uma desconfigurada, mas eu vou mostrar para vocês aqui que dá para fazer, o que dá para a gente fazer aqui de uma farmácia de manipulação. Né? Isso aqui, vocês já estão vendo, tá? Foi criado por mim mesmo, né? Dentro da farmácia de manipulação, a gente faz algumas coisas, né, para facilitar, né? E aí eu criei uma planilha dinâmica para a gente calcular o peso médio, tá? Primeira coisa, número da requisição, né? Que a gente tem a requisição que a gente utilizou na época para fazer, né? Então, requisição 622, ou seja, a fórmula número 622, o peso total da matéria-prima, quanto utilizou de matéria-prima, e o peso do recipiente, 2,4 gramas. Aqui, qual o número da cápsula utilizada, né, que é a cápsula 4, né, a gente pode, por exemplo, colocar, se for na cápsula 3, você já tem a alteração no peso da cápsula, tá vendo? A gente utilizou a cápsula 4 e todos os processos estão aprovados, né? Que é o peso total de cápsula e o peso total da fórmula, que é a soma de tudo, 9,6. O peso teórico deveria ter uma linha aqui, o gráfico desconfigurou, infelizmente o gráfico está desconfigurado, tá? O limite superior e o limite inferior, tá? Que é os pontos interessantes para a gente verificar, tá? E aí você vem com o manipulador e pede para ele inserir nos pesos e dando enter aqui, ó, de cada produto, de cada cápsula, tá vendo? Se uma das cápsulas sai muito fora, o peso 0,17, se você tem uma cápsula de 0,18, ele já te dá um resultado reprovado, tá vendo? O gráfico ele ficaria certinho e teria os limites aqui, né? Infelizmente esse gráfico aqui deu uma desconfigurada, depois eu tenho que arrumar ele. Ele já fica aí, ó, reprovada a formulação, resultado final reprovado, tá? Mas se não, né, está dentro do limite certo, tá tudo aprovado, tá? Aqui no final você tem outros resultados, a somatória de todos os pesos, né? 3,022 gramas dentro das 20 cápsulas. Você tem o peso máximo, né, que você obteve, a maior diferença, o peso máximo de 0,154 gramas, e o peso mínimo dentro dessas cápsulas que você pesou. E aí você tem uma amplitude. Essa amplitude determina aí a diferença entre o peso mínimo e o peso máximo, ou seja, a amplitude que você tem de dosagens dentro da sua manipulação. Você tem a variância, né? Variância bem baixa, 0,00005, tá? Você tem o desvio padrão, né? Um desvio padrão bem baixo também, de 0,002 gramas, tá? O coeficiente de variação, tá?
1,46374. O valor teórico, que é de 0,160, e a precisão dentro da manipulação. Esse número é muito interessante para o manipulador, ou seja, ele foi 94,44% preciso. Né? Você conseguiu uma precisão bem alta dentro da manipulação, 94%. Tá? E a média dentro desses valores que você obteve, de 0,55. Aqui vai a assinatura do manipulador, a assinatura do farmacêutico, imprime numa folhinha fina e grampeia esses resultados junto com a sua requisição de manipulação. Né? Então, toda requisição de manipulação vai impresso junto esse peso médio de cápsulas. Né? Aqui a gente tem duas tabelas, né? Que a gente tem a tabela de até 300 miligramas, variação de 10%. Tá? Isso aqui é tudo fórmula simples, tá vendo, pessoal? B13 mais B13 dividido por 10. Então, você tem um limite de 10% para cima ou 10% para baixo. Então, você vai fiz essa planilha aqui toda com fórmulas simples, tá? Para a gente ter essas variações. Tá? Aqui a gente tem alguma coisa oculta. Deixa eu ver aqui. Reexibir. Não tá. Não tá reexibindo. A gente tem aqui, ó. Que estava oculto, não estava aparecendo. Então, peso superior, peso inferior e o peso teórico, né, de cada um. Então, em algum lugar aqui a gente tem também aqui o peso das cápsulas escondido aqui, ó. Deixa eu ver, reexibir. Índice igual a 5. Eu faço os negócios e vou escondendo aqui, ó. Por que eu vou escondendo? Para as pessoas não mexerem e desconfigurarem a planilha. Né? Então eu deixo meio escondido. Tá? Mas a gente utiliza a cápsula aqui, ó, é a cápsula 4. Então ela já busca o valor escondido aqui, ó, quanto que pesa aproximadamente cada cápsula, né? Número 4, 0,04 gramas. Então a gente tem aqui o peso das cápsulas, né? Cápsula 00, cápsula 0. Né? Então a gente vai utilizando aqui, por exemplo, a gente quer utilizar a cápsula 0. Aí coloca lá o peso da cápsula 0. Tá? Cápsula 00 não vai, eu acho que é a cápsula O. Não. Aqui eu utilizo cápsula 1. Cápsula 00. Eu não lembro qual que é o tipo, tá escrito aqui nesse. Deixa eu ver aqui. Mas é isso. Né? A gente vai colocando a cápsula 1, cápsula 2, ele muda também. Você pode ver de acordo com a cápsula, ele reprova, tá vendo? Por causa que muda o peso. Então você tem que colocar a cápsula certinha que você fez, para ele aprovar tudo. E aqui até 300 miligramas, aqui é mesmo jeito, até acima de 300 miligramas. Né? Fórmula acima de 300 miligramas tem um limite de 7,5. E a gente tem aqui os limites já de 7,5%. Tá? Do mesmo jeito que o outro. Precisão aqui, 100% de precisão. Bom, é isso. Vamos terminar aqui nossa aula de hoje com os outros tipos de análise que a gente faz. Né? Dureza e fiabilidade. Então, esse é o peso médio, pessoal. Uma das análises mais importantes, eu quero que vocês gravem bem aí como que faz o peso médio, depois a gente vai ter isso na prova, né? A gente vai fazer algumas questões de peso médio na prova para vocês terem essa noção aí, tá bom? Objetivo de fazer o teste de dureza, avaliar a resistência à quebra, né? Está sujeito aí durante os processos de acondicionamento, transporte e armazenamento. Aplicação para núcleos comprimidos sem revestimento ou revestidos com filme, tá? A gente utiliza aí 10 unidades para fazer a dureza, eliminar resíduos antes da determinação, e o valor da dureza está em quilogramas por centímetros quadrados ou quilogramas força ou 10 newtons. Resultado é a média dos valores obtidos. Para comprimidos macios, tem que aguentar aí
uma força de 4 a 6 kg força, para comprimidos duros de 7 a 12 kg força. Né? Comprimidos extremamente duros, força de compressão excessiva. Comprimidos de dureza variável, enchimento irregular da matriz. Então você tem aí um resultado simples, né, dentro da dureza, né, para comprimidos que são muito duros, você apertou demais. Para comprimidos com dureza variável, você teve ali a matriz com enchimento variável ou irregular. Né, que a gente tem a fabricação de comprimidos. Esse daqui é um equipamento, inclusive, que pode ser utilizado para a farmácia de manipulação. É um equipamento bem pequeno, né, que dá a dureza ali, você vai quebrando, aqui embaixo tem os quebrados, né, você vai colocando força e vai vendo a resistência do seu comprimido. E a friabilidade, que tem o objetivo de avaliar a resistência das unidades aos diversos movimentos e atritos que ocorrem durante a produção e acondicionamento, é aplicado também para núcleos, comprimidos não revestidos e comprimidos friáveis, né, podem ocorrer por punções desgastadas ou granulados com baixa umidade, né, e no processo de fabricação dos comprimidos. Não sei se na farmacotécnica a gente já falou de comprimidos, se não falou, a aula de amanhã eu dou uma reforçada com relação à fabricação de comprimidos, que aí com a fabricação de comprimidos vocês conseguem entender um pouquinho mais esse teste de dureza e friabilidade. Tá? Procedimento da friabilidade, pesar aí 20 unidades, comprimidos com peso médio menor que 0,65 gramas, pesar 10 unidades. Submeter a ação do friabilômetro, 100 rotações em 4 minutos, 25 RPM, remover o resíduo de poeira aderido e pesar novamente. E aí você vê o tanto que o seu comprimido perdeu no friabilômetro. Tá? A especificação, perda inferior a 1,5% do peso ou a indicada na monografia. E um comprimido pode se apresentar ao final do teste quebrado, lascado, rachado ou partido. Resultado duvidoso, repetir o teste mais 2 vezes e considerar a média das 3 determinações. Né? Friabilidade é igual ao peso depois do teste, menos o peso antes do teste, dividido pelo peso antes do teste, vezes 100. Isso tem porcentagem de friabilidade. Tá? O procedimento é idêntico ao da farmacopeia brasileira 5, perda de no máximo 1%. E aqui a gente tem um friabilômetro, né, que ele gira essa pazinha aqui, né, e aí vai batendo o comprimido para ver o quanto ele perde dentro dessas batidas. Que a gente tem as alturas, né, da queda, diâmetro interno, raio interno, daí tudo é feito milimetricamente para ter aí uma boa, uma boa, você faz uma boa, se fala, simulação do que acontece realmente com o comprimido na vida real, né? Dos movimentos que esse comprimido vai ter ali dentro do blister ou dentro do pote, né? Que você vai estar ali com vários comprimidos dentro de um pote. E é isso. Né? Esses são os primeiros testes em produtos acabados, bem simplesinhos. Então, pessoal, alguma dúvida com relação à aula de hoje? Alguma pergunta específica? Tudo ok? Doutor, precisamos fazer uma atividade, né? Antes dessa prova. Só Você acho. fala de peso Verdade. médio? Isso. Porque, tipo assim, tá muito teoria, no caso, nós tem que calcular, né? Tem que aprender a calcular essas coisas aí, tudinho. Uhum, Peso né? médio, esse negócio da manipulação. Porque se cair na Certo, atividade, não cair numa prova mesmo para calcular, eu mesmo não sei. tranquilo. Eu ia fazer com vocês, né, a aula prática de cápsula agora, né? Se não fosse minha cirurgia, seria a aula prática de cápsula. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou cobrar nenhuma conta de vocês em prova antes da gente fazer isso na prática. A gente vai fazer isso na prática, né? Vai fazer peso médio, vai fazer tudo na prática, questão de cálculo, para depois eu cobrar isso de vocês na prova. Então, provavelmente, esses cálculos virão ali depois da terceira, na terceira VA. Né? Provavelmente todo mundo já vai ter
passado de ano na segunda VA, né? E aí a terceira VA vocês fazem as contas com mais tranquilidade. Né? Quando não passa comigo, Em nome de quando não Jesus. passa na segunda VA, a pessoa se garante nos exercícios, né? Faz os exercícios ali, garante os pontos na terceira VA. Vai fazer a terceira VA bem tranquilo. Então é isso, pessoal. Não é difícil, é bem tranquilo também. Quando eu falo desses termos técnicos de estatística, né, variância, amplitude, tudo mais, são coisas que você coloca como adicional ali dentro do seu teste. Já que você está calculando, né, você dá esses números, tá, para você observar o quão dentro da porcentagem você está conseguindo o seu resultado. Né, e isso dá um plus ali na Sim. hora de que você vai mostrar isso para o fiscal. Aí você fala, olha, a gente calcula aqui a amplitude, a gente calcula a variância, a porcentagem do erro. Então, lógico que você tem que estudar um pouquinho para entender quais são aqueles números, porque se o fiscal perguntar para você, se você está apresentando, você tem que responder. Não adianta nada você apresentar coisas a mais e não saber responder sobre aquilo. Né? Então, quando você apresenta algo para o fiscal, ou você apresenta o mínimo que ele pede na norma, tá? E não inventa nada, ou você estuda um pouquinho e apresenta pequenas coisas a mais, né? E isso já dá uma outra visão do seu processo para Professor, fiscalização. Oi, Diego. o senhor não consegue dar um norte naquela atividade discursiva do senhor, não? De controle? Do controle de qualidade. Isso. Deixa eu abrir ela Eu aqui vou tentar rapidinho. fazer ela, só Jesus na causa. Só Jesus na causa, credo. Tão difícil assim. Deixa eu abrir ela aqui e ver o que eu pedi. Nem lembro o que eu pedi para vocês. Controle de qualidade na farmácia magistral. Atividade 3. Isso, a discursiva. Geralmente é a mais difícil, né? Deixa eu... Vamos lá. Atividade 3, questão discursiva. Acho que vocês estão acompanhando aí para mim, né? Até o dia 24, vocês têm ainda 2 semanas para fazer ela. 5 tentativas. Vamos ver aqui. Não vou expor as tentativas de vocês. Eu vou fazer uma tentativa nova. Vamos lá. Ao iniciar as análises do controle de qualidade, você nota que uma das embalagens do fornecedor X estava mal selada. Ao abrir, sente um forte odor de álcool. Descreva o que pode ter acontecido com o enalapril. Como proceder para confirmar se o produto foi degradado ou não. Tá? Bom, a gente tem o enalapril aqui, tá? E a gente tem uma fórmula simples, quando ocorre hidrólise pela água, né, ele converte-se em enaprilato. Ele não tem aí uma absorção adequada no trato gastrointestinal, como consequente alteração da sua biodisponibilidade e na sua atividade antihipertensiva. A faixa de pH do enaprilato deve ser menor que 2,4, pois este apresenta características mais ácidas. Então, como você procede para confirmar se o enalapril está degradado ou não? Primeiro indicativo, né, que você coloca lá, as características organolépticas. Né? Você vai fazer os testes, né? Testes e controle de qualidade. Né? Teste 1, características organolépticas. Então, as características organolépticas do enalapril, você já está vendo aqui, ó, forte odor de álcool. Né? Produto com forte odor de álcool. Isso sugere hidrólise. Né? Hidrólise. Por quê? A gente sabe que quando o enalapril entra em contato com a água, ele se degrada em hidrólise e forma moléculas de etanol, que é o que está causando o cheiro de álcool. Está sugerindo hidrólise pelo primeiro teste simples, característica organoléptica. Tá? O segundo teste que você faz
É um teste simples de, né, teste 2, pH. pH, se for menor 2,4, 2,4, mostra que o produto está realmente degradado. Pois o pH do enalapril, quando ele tem a sua composição sem degradação, ele é maior que 2,4. Então, se você tem um valor menor, né, esse teste menor, ele está degradado. Então, aí você confirma com 2 testes simples que você teve algum problema no, na, na sua matéria-prima, ela está degradada. E você confirma que ela está degradada, tem que entrar em contato com o fornecedor, devolver a matéria-prima para ele te enviar uma nova. Tá? Outro problema que você pode analisar bem no começo, antes das características organolépticas, né, você nota que uma das embalagens estava mal selada. Tá? Isso daqui já demonstra o quê? Se a embalagem está mal selada, ela provavelmente teve uma abertura e entrou umidade do ar. Essa umidade degradou o enalapril, certo? Então, isso é a resposta que eu quero, né? Você colocar quais os testes você realizaria e como você procederia para confirmar se ele foi degradado ou não. Teste simples. E se a minha Característica resposta estiver igual a do senhor, não tem problema, não. tem Eu já ia problema, falar. porque eu coloquei aqui só um rascunho, não coloquei resposta, né? Então tá tudo errado aqui, ó. Então, se tiver, a minha resposta tiver um rascunho do senhor, não tem nada, não. Você tem que explicar, pode falar e escrever, tá? Não precisa ter dó de escrever, não, que não gasta o dedo digitar no teclado, tá bom? Mas é isso, né? Para fazer essa atividade é simplesmente isso, mostrar como proceder com o produto para confirmar se ele foi degradado ou não. Vou até Só, parar então, aqui. no caso, assim, no caso, a caixinha tá aberta, né? No caso que foi apontada aí, né? Uhum, Aí a umidade entrou em contato com ele, com o uhum. produto, fez com que Ele ele sofresse degradasse, né? isso, Degradação. sofreu hidrólise. Isso. Uhum. Aí aonde que faz todos esses tipos, esses dois testes para ver fazer tipo a análise dele para ver se tá dentro do conforme, né? Isso. Mesmo se estando dentro do conforme, mesmo que a embalagem estivesse aberta, eu poderia aprovar esse produto ainda. Bom, eu acho que já é um indício ruim, né? Mas você poderia fazer os testes, né? Dependendo do produto, você faz outros testes como ponto de fusão e tudo mais, né? Para saber se ele ocorreu ou não a degradação, né? Se você confirma nos testes que o medicamento está ok, você pode aprovar ele sim para Sabe por que manipulação. minha pergunta? Porque, Hum, tipo assim, na indústria, automaticamente eles descartam, né? Não descarta. corre nenhum risco, né? Mas e Uhum. numa farmácia de manipulação? Será que ele tomaria esse cuidado de. Se você Oi, não descartar, né, quem vai assumir a responsabilidade pelo medicamento é o farmacêutico. Né? Então, é bem recomendável que você descarte. Né? Mas se você fez os testes e você acha que a matéria-prima ela pode ser aprovada para manipulação, né? Toda matéria-prima que não está selada, né, que ela vem aberta do fornecedor, você pode devolver para o fornecedor. Isso daí é um direito seu, você comprar uma matéria-prima. É igual você comprar, por exemplo, um achocolatado no mercado, né? E você vê que ele está aberto, né? Na hora que você realizou a compra e viu que ele estava aberto, você pode devolver, olha, isso aqui está aberto. Ou comprar um salgadinho aberto, isso daí também serve para manipulação. Então, você pode devolver. Mas se, por exemplo, é um produto que você precisa manipular rápido, tá? ah, você tem, por exemplo, os testes que vão identificar e você garante ou você quer garantir que aquele produto realmente está bom, né? Você quer assumir a responsabilidade, aí é com você. Do mesmo jeito que o fornecedor assumiu a responsabilidade, o farmacêutico pode assumir a responsabilidade também sobre aquele produto, né? Isso daí, não eu falo que deve ser feito ou que acontece sempre, mas dentro de 4 paredes de uma farmácia de manipulação. Se a pessoa assumiu a responsabilidade sobre aquilo, é a responsabilidade daquele farmacêutico garantir que aquele remédio vai funcionar. Certo? oxi.
Eu já vi acontecendo, já vi acontecendo, porque chega a matéria-prima, né, e está precisando fazer uma fórmula específica, tá? Passa pelo controle de qualidade, a matéria-prima estava aberta, faz os testes, vê que a matéria-prima não perdeu integridade, é que ela está íntegra, né, que ela está respondendo corretamente a todos os testes e vai para a área de manipulação. Já havia acontecer sim, né? É comum? Não é comum, né? Não acontece todo dia, né? E nem todas as farmácias fazem isso, né? Não sei se em todas as indústrias também, alguma também pode fazer alguma coisa do tipo, mas a gente tem que confiar no profissional que está analisando aquilo, né, e que está garantindo o serviço dentro daquelas condições. Mais alguma pergunta? Não, tô tranquilo, professor. Tá Amanhã nós certo. tem mais. Tá bom. Até amanhã, então, pessoal. Fique com Deus. Com Deus, E a professor. gente Até se vê. amanhã. Tchau. Até mais. Beijão.